Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Bruna, eu tenho esclerose múltipla desde os 14 anos, hoje eu tô com 32, então fazem 19 anos que eu fui diagnosticada. Eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla do tipo remitente recorrente ou surto-remissão, que quer dizer que ela se dá em surtos, né, em crises, e aí depois se volta ao estágio ou inicial ou com alguma sequela. Bom, eu sou Jota, eu tenho esclerose múltipla diagnosticada, talvez alguns sintomas são anteriores, mas diagnosticada eu tinha 29 anos, foi em 2012. Tenho esclerose múltipla do tipo primária progressiva, ela vai piorando lentamente bem. É, e a gente se conheceu por causa da esclerose. Tem diversas sequelas que pode ter na esclerose múltipla. Eu, por exemplo, eu já perdi movimento de braço e de perna e visão. Recuperei com fisioterapia, com medicação. Mas o Jota, por exemplo, que tem primária progressiva, ele foi progredindo progressivamente, como diz o nome. Mas não consegue recuperar as sequelas porque não tem nada que trave a doença. Então, atualmente o Jota usa uma cadeira de rodas motorizada. Quando eu conheci ele há 5, 6 anos atrás, ele usava uma bengala, depois foi para o andador e agora está na cadeira. Bom, a gente se conheceu por conta da esclerose, porque há 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos, eu criei um blog na época que não se falava muito ainda em blog, nos primórdios dos blogs, para falar sobre viver com esclerose múltipla, porque eu sentia a falta de conhecer outras pessoas que vivessem a mesma condição que eu sentia falta de uma compreensão das pessoas sobre o que era a minha doença, porque eu era muito jovem, usava bengala, as pessoas não entendiam as dificuldades que eu tinha, a fadiga, que é um dos sintomas mais comuns da esclerose, é confundida com preguiça. Então eu queria conversar com outras pessoas. O blog cresceu muito em pouquíssimo tempo. E aí, quando o Jota teve o diagnóstico de esclerose múltipla, ele fez o que todos nós fazemos. Ele foi pro Dr. Google. Que, aliás, é uma coisa muito boa a gente ter toda a informação ali, mas também é ruim porque existe muita informação errada. A gente sabe, tem fake news, essas coisas todas. E na área de saúde não é diferente. Tem muita bobagem, assim. Eu, por exemplo, quando tive o diagnóstico e fui procurar no site de busca, não era nem Google ainda na época, eu encontrei que eu ia morrer em 10 anos. Então, para uma menina de 14 anos, que é a idade que a maioria de vocês tem hoje, descobrir que vai morrer em menos de 10 anos foi um choque muito grande. E, na verdade, não é verdade. Né? Eu já estou há 19 anos com a doença, eu tenho amigos com mais de 30 anos com diagnóstico e que estão super bem. Então, mas o Jota foi pro Dr. Google e achou meu blog. Um dos intuitos de fazer o blog era isso, que as pessoas encontrassem uma informação de qualidade sobre esclerose múltipla e encontrassem vida, não encontrassem só coisas ruins ou só o lado ruim da doença, que vissem que dá para continuar estudando, trabalhando, tendo uma vida com a doença. O intuito era ajudar outras pessoas, não era casar e ter filho. Não. Mas deu a calhar que o Jota entrou lá no meu blog, mandou um e-mail, como a maioria das pessoas que tem o diagnóstico humano, e a gente começou a conversar, acabou namorando, enfim, hoje a gente tá junto e temos um filho. Bom, a segunda pergunta que nos mandaram foi como que o Ocrevus pode ajudar no tratamento de esclerose múltipla primária progressiva e qual a dificuldade de conseguir esse remédio. Até o ano passado, não existia nenhum remédio que funcionasse para o tipo primária progressiva, que é o tipo que o J tem. Nem para o tipo secundária progressiva, que é um outro tipo ainda, que é quando a remitente recorrente vira progressiva. Então, no ano passado, em 2018, foi aprovado pela Anvisa no Brasil um medicamento novo, que é o ocrelizumab. O nome dele de comercial é Ocrevus. Ele já estava sendo comercializado na Europa e nos Estados Unidos desde o final de 2017. Antigamente demorava muito para chegar as coisas no Brasil, atualmente já chegam muito mais rápido. A gente fica sabendo antes e faz os pedidos também muito antes. E o Ocrevus foi então foi autorizado no Brasil em 2018. O que acontece para conseguir a medicação pelo SUS? Ela demora um pouco, porque no Brasil é assim:
O medicamento é aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando a Anvisa diz ok, pode ser vendido no Brasil, a Conitec, que é um órgão do governo federal, que avalia a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Então, a Conitec vai fazer a avaliação dessa tecnologia, que o medicamento é uma tecnologia, para ser incorporada para o SUS. Eles vão avaliar se realmente é bom, se não é muito caro em comparação com o que já tem, se é eficaz, não, porque a Anvisa já aprovou, então é eficaz. Mas eles vão avaliar os graus de eficácia e custo-benefício para o SUS fornecer ou não para as pessoas essa medicação. Atualmente está na Conitec para avaliação o Ocrevus, então logo deve vir uma consulta pública, que é quando a Conitec diz para a população brasileira se nós queremos aprovar por isso ou não, nós não queremos aprovar por isso, o que você, cidadão brasileiro, acha disso. Consultas públicas são lançadas todos os dias. Vocês todos, como cidadão brasileiro, podem participar, dando sua opinião para as mais diversas patologias dos mais diversos medicamentos, né? E aí, quando acontece essa consulta pública, eu que sou paciente, o Jota que é paciente, vocês que nos conhecem podem participar, os nossos médicos participam com relatórios médicos, né, como uma opinião técnica e não só a opinião de paciente ou de cidadão, né, uma opinião civil. E aí essa consulta pública tem um período, depois eles analisam o resultado da consulta pública, por exemplo, o Avonex, que é o medicamento que eu estou tomando atualmente, eles queriam tirar algum tempo do SUS. Aí fizeram uma consulta pública. A gente teve uma participação imensa de pessoas dizendo que não era para tirar do SUS, e que eles não tiraram. Então a consulta pública é uma coisa importante da gente participar. E logo deve ter a do Ocrevus. Mas enquanto isso não acontece, o medicamento está no Brasil, pode ser vendido, pode ser comprado, mas ele custa 120 mil reais por ano. Então é um remédio de altíssimo custo e a gente não tem como comprar. Infelizmente, talvez se a gente tivesse, a gente compraria. Então existe uma outra via de acesso para medicamentos no Brasil, que é a judicialização. Que foi o que a gente fez. A gente pegou uma advogada, que pode ser a Defensoria Pública do Estado também, que é gratuito. E essa advogada fez um processo dizendo por que o Jota deve tomar esse medicamento, por que é importante e por que o Estado tem que dar. Né? Então aí entra toda essa questão da saúde ser um direito do cidadão e um dever do Estado, de ser um remédio de altíssimo custo, de ser o único remédio eficiente para a esclerose múltipla primária progressiva. Então a gente foi um pouco demorado esse processo, porque daí tem que ter todos os laudos do médico, tem que ter todos os exames, aí vai para a perícia médica do Estado, que é o médico do Estado que vai avaliar, o médico avaliou que sim, deveria dar, e aí a gente conseguiu a medicação. Aí é um remédio que você toma no hospital. Eu não senti nada assim na primeira vez senti uma alergia, né? Uma alergia, assim, minha cabeça ficou coçando muito, mas eu não senti nada assim na primeira e na segunda dose. Assim. Também depois da segunda dose começou a esquentar muito aqui em Porto Alegre. Então, eu não sei se é o calor tá me deixando meio prostrado, assim. O calor tá acabando com todo mundo. E assim, a gente vai ter uma ideia se o remédio vai funcionar ou não depois de uma segunda, terceira dose, na verdade. Então a gente ainda tá vendo. Vai acontecer em maio. Em maio, então é a cada 6 meses. E qual é a diferença do Ocrevus, então, que funciona para a primária progressiva, dos outros medicamentos que a gente tinha até hoje? Existem algumas famílias de medicamentos para esclerose múltipla. Os primeiros medicamentos que a gente teve foram as beta-interferonas, que elas são imunomoduladores. Como é uma doença imunológica, ela é uma doença autoimune do sistema nervoso central, quer dizer que o nosso próprio corpo ataca o nosso próprio corpo.
Os imunomoduladores, eles tentam modular o sistema imunológico para que ele não nos ataque. Então, existe uma gama grande de medicamentos que são imunomoduladores. Depois dos imunomoduladores, surgiram os imunossupressores, que são aqueles que fazem com que o sistema imunológico fique bem quietinho, não funcione mesmo, para que ele não ataque. É bom por um lado, porque daí o sistema imunológico não ataca o sistema nervoso central, mas ele também é ruim por outro lado, porque o sistema imunológico ele fica muito quieto. Então qualquer infecção, qualquer gripezinha pode virar uma pneumonia, pode virar uma coisa muito maior. Então o cuidado é dobrado. Então todo bônus tem seu ônus, todo medicamento vai ter um efeito colateral junto. E o Ocrevus, que é esse que o Jota está tomando agora, ele é um anticorpo monoclonal. Ele é uma espécie de anticorpo desenvolvido em laboratório que ataca os linfócitos B, que é um tipo de glóbulo branco, que, segundo alguns estudos, são esses linfócitos B do sistema imunológico que fazem o ataque à bainha de mielina. Então, esse anticorpo monoclonal ele funciona justamente para ir lá e bloquear os linfócitos do tipo B. Então, agora a gente está vendo como é que vai funcionar, se vai funcionar ou não, mas ele está agindo no corpo do Jota, basicamente fazendo com que os linfócitos B fiquem quietinhos para não atacar o corpo dele. Bom, a próxima pergunta é sobre a AMI, como que funciona a AMI, como que ela tem ajudado as pessoas. Bom, a AMI, que é a Amigos Múltiplos pela Esclerose, é uma OSC, Organização da Sociedade Civil, que a gente criou, a gente que eu digo, eu estava na fundação da AMI junto com o Gustavo. Ela é de Guarulhos, na verdade, a nossa sede funciona em Guarulhos, vocês estão todos convidados a conhecer lá, tomar um cafezinho com a gente. A gente criou ela em 2012, a fundação dela foi em 2013, na verdade, a gente está programando a festa dos 5 anos da AMI agora. E a AMI surgiu um pouco na mesma pegada do porquê que eu criei meu blog, porque a gente queria informação de qualidade, a gente queria que as pessoas soubessem que elas podem viver e ter qualidade de vida com uma doença crônica, como a esclerose múltipla. Ela é uma doença ruim, sim, ela é uma doença incapacitante, sim, mas isso não quer dizer que a gente tenha que parar de viver porque tem a doença. Então o Gustavo, que é aí de Guarulhos, ele teve o diagnóstico de esclerose múltipla e ele achou que ele tinha que pegar o conhecimento dele de comunicação, de administração, para fazer alguma coisa em prol de pessoas que tivessem a mesma doença que ele, talvez não tivessem o mesmo acesso que ele à informação. E aí ele teve a ideia da AMI, ele foi buscando parceiros, e um desses parceiros fui eu, que eu já tinha o blog, então ele me chamou para ir junto na AMI. E a AMI hoje ela é a maior plataforma digital de esclerose múltipla da América Latina. A gente já ganhou diversos prêmios, tanto de comunicação digital, de internet, saúde, quanto de responsabilidade social. A gente ganhou o prêmio Melhores ONGs de 2018, porque a gente tem tentado acolher as pessoas que têm o diagnóstico de esclerose múltipla. A esclerose múltipla ainda é uma doença bastante desconhecida, ela é uma doença cheia de estigmas, as pessoas acham 1 milhão de coisas, elas acham que é doença de velho, tu vai ficar louco, tu vai ficar esquecido, e não tem nada a ver com isso, a gente pode ser muito produtivo. As pessoas têm a ideia de que uma deficiência, como o Jota, que está cadeirante, é uma coisa que incapacita de tudo na vida, e na verdade não, o Jota só está incapacitado de caminhar e talvez de fazer alguns movimentos. E depois que tive diagnóstico, casei, tive um filho, fiz doutorado, mestrado, fiz doutorado, então continuei ativo, né? Porque as pessoas muitas vezes acham que porque tem uma doença elas têm que parar de viver. E na verdade não, né? A gente tem que continuar vivendo com a doença, a gente tem que aprender a conviver com a doença. E a AMI surgiu muito nessa pegada da gente tentar fazer com que as pessoas aprendessem a viver melhor com a doença que elas têm, que elas tivessem um espaço para desabafar, para compartilhar experiências, para falar sobre isso. E a AMI hoje é a maior plataforma mesmo digital, a gente funciona muito na internet, a gente tem ações offline, né? A gente tem o Pedale por uma Causa, a gente tem o Dia no Parque, né? Em agosto, que é o Dia Nacional da Esclerose Múltipla, a gente faz diversas ações no Brasil inteiro. Se vocês quiserem fazer aí na cidade de vocês, é só chamar a gente que a gente vai junto. Então, a nossa ideia é que as pessoas se conscientizem sobre a esclerose múltipla, para que seja mais fácil para quem tem a doença conviver com ela, para que as pessoas saibam os seus direitos e que elas consigam ter uma melhor qualidade de vida buscando esses direitos também, né? E que elas sigam vivendo, que elas possam fazer como a gente, que formou família, que casou, que teve filho, enfim, que faz mestrado, doutorado, trabalha,
E eu acho que ela tem ajudado muito nesse sentido de a gente não se sentir sozinho, porque é muito ruim a gente ter um diagnóstico tão difícil e se sentir sozinho no mundo, né? E tanto a Bruna, quando começou na AME, ela foi chamada para organizar a equipe de blogueiros da AME, assim, contando suas experiências. Foi nessa época que eu conheci a Bruna, ela me chamou. Então, a nossa história, a história da AME caminha um pouco junto. Não era né? um nepotismo, a gente nem namorada quando ela me chamou. Mas desde de lá, ela é blogueira também, eu sou blogueira, a gente vem contando um pouco da nossa experiência. Porque uma das coisas que a gente acha importante, claro que tem o conhecimento médico é importante, as pesquisas são importantes, mas o dia a dia de uma doença só quem tem pode contar. Então eu fiz questão de criar um time de blogueiros, de pessoas que contassem suas experiências. Então a experiência que a gente tem para contar nesses blogs e nesses sites foram muito importantes para nós, são importantes para quem lê, importante para quem compartilha. E a gente tem tentado transformar um pouco a vida de quem tem um fardo tão pesado quanto é uma doença, né? Parece ser uma coisa tão pesada, fica um pouco mais leve quando a gente carrega junto. Bom, e esse aqui é o Francisco. Dá oi, Francisco. Viu? Dá um oi pros amigos do tio Gui. Ele tá um pouco tímido. O Francisco tem 2 anos e 2 meses agora. Ele foi o nosso melhor projeto de vida, eu acho. Quando a gente tava... A gente já tava casado, já tava morando junto. Não tava casado ainda, eu casei, eu tava grávida. A gente já tava morando junto, a gente começou a querer roubar a criança dos outros. Então a gente decidiu que a gente ia ter que fazer uma pra nós. Melhor cometer um crime. Melhor do que cometer um crime. A gente começou a ter tremores de Nazaré. Vocês não conhecem a Nazaré? Eles são muito novos, eles não conhecem a Nazaré. A gente queria roubar a criança dos outros. Do tio Gui, viu? E aí a gente resolveu que ia ter um filho. E então a gente... foi todo um processo junto com neurologista, porque eu tinha que parar o tratamento. Com a obstetra, que tinha que entender que eu tinha esclerose múltipla pro parto, enfim. Mas foi muito bacana, deu tudo certo, a gente engravidou no primeiro mês de tentativa, o que é super raro. Ó, tio Gui, ele quer falar contigo. E, bom, eu acho que a gravidez e o parto foi a parte mais fácil, porque ele tava aqui dentro bem quietinho. Quem tem irmão, sobrinho dessa idade sabe que criança não para quieta um segundo, olha só. É bem desafiador, não só por conta da esclerose múltipla, porque criar filho é uma coisa bastante difícil, bastante desafiadora. É bastante complicado, toma muito tempo, muita energia. E pra gente que tem fadiga, às vezes acordar às 6 da manhã e ter que ficar brincando o tempo inteiro é bem difícil. Mas vale a pena todo o esforço, vale a pena tudo, assim, porque é muito amor, assim. Pra mim é complicado, porque acaba sobrecarregando a Bruna. Porque eu acabo, como eu sou cadeirante, sou bem dependente, eu não consigo levantar a noite pra... Gritos. Pra ninar o Francisco, ou pegar uma madeira. Então acabou sobrecarregando. O Francisco acabou de roubar o suporte do nosso celular, então a gente vai terminar o vídeo assim. Mas eu acho que criar um filho com esclerose múltipla é tão desafiador quanto criar um filho sem esclerose múltipla. Porque a esclerose múltipla faz parte do nosso dia a dia e daquilo que a gente é, né? Então, não sei como seria sem. Talvez se fosse tão difícil quanto tá sendo. É isso, pessoal. É isso. Boa aula e bom trabalho, pessoal.